O que é um dom espiritual? E qual a função dele sobre a Igreja de Jesus Cristo? Como devemos usar os dons espirituais que estão derramados sobre a Igreja? E como um verdadeiro dom espiritual se relaciona com o senhorio de Jesus na vida de uma pessoa? Essas são algumas questões que eu quero te convidar nesse instante a refletir. Na carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo se preocupa com o comportamento dos cristãos e como se relacionam uns com os outros. De fato, esta é uma questão de grande importância para o desenvolvimento da igreja local. Diante disso, Paulo trata nos primeiros capítulos da sua carta sobre o comportamento individual de alguns irmãos, santidade, idolatria, divisões na igreja, a festa do amor, a prática da ceia do Senhor, e agora está para começar a tratar sobre os dons espirituais na igreja. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 3, é a passagem que nós vamos refletir nesse instante. E ela nos diz da seguinte maneira: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Baseado nesses 3 primeiros versículos do capítulo 12, eu quero te convidar a refletir sobre 3 princípios relacionados aos dons espirituais. Paulo inicia uma sessão que vai até o capítulo 14, tratando principalmente sobre esse tema, os dons espirituais. E antes de explanar ampla e detalhadamente sobre os dons, o apóstolo faz uma pequena introdução de 3 versículos, mostrando que os dons devem ser entendidos, usados com consciência, relacionados ao Senhor Jesus. A primeira questão que eu quero trazer à nossa compreensão é que o uso dos dons espirituais deve ser compreendido pela igreja. Capítulo 12, versículo 1 nos diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo observa com toda clareza que os dons estão derramados sobre a igreja. No entanto, a igreja de Corinto precisava compreender que a finalidade dos dons era a edificação e desenvolvimento saudável do corpo de Cristo, que é a igreja. Paulo nos mostra que a igreja deve procurar conhecer, refletir e entender sobre as questões espirituais de seu novo contexto de vida, já que os membros da igreja haviam se convertido e abandonado as adorações pagãs. A igreja era repleta de dons, mas os membros da igreja não estavam usando seus dons da maneira correta. O apóstolo lhes dá um alerta por meio da frase: não sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. O que Paulo desejava para a igreja de Corinto também deve ser aplicado em nosso tempo quanto aos dons espirituais. Devemos procurar ser esclarecidos quanto ao uso dos dons que Deus derramou sobre sua igreja. Muitos dos dons estão sobre a igreja até os dias de hoje. Alguns dos dons extraordinários eram característicos do tempo dos apóstolos e tratava-se da credencial do apostolado, como Paulo mesmo fala na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, onde ele escreve: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. No entanto, muitos outros dons são exercidos na igreja e devemos compreender cada vez mais a maneira de exercer melhor os dons que Deus nos deu.
Não devemos perder de vista que os dons servem para um fim proveitoso, que é a edificação da igreja. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, no verso 7, Paulo diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E em 1 Coríntios 14, 12, Paulo diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. 3 princípios relacionados aos dons espirituais. O segundo deles é: o verdadeiro dom espiritual não conduz à perda da razão. 1 Coríntios capítulo 12, verso 2, que diz: sabei que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Alguns dos crentes de Corinto eram convertidos de religiões pagãs em que serviam a ídolos, a entidades, e os rituais eram repletos de expressões de fortes emoções. Não era a razão, o conhecimento ou a compreensão que conduzia às adorações pagãs, mas sim o emocionalismo, que era fruto de anseios do próprio coração. Nas religiões pagãs, eles serviam a si mesmos e produziam suas divindades à sua própria imagem e semelhança. Essa atitude dos antigos adoradores pagãos de deixarem se envolver pelo emocionalismo, ao invés de desfrutarem do uso racional dos dons, corria o risco de se repetir agora na igreja cristã de Corinto. Além disso, a questão idólatra também corria o risco de invadir a igreja de Corinto entre os coríntios. Se, por um lado, os novos cristãos adoravam a ídolos na sua religiosidade anterior, agora eles estavam usando os seus dons para exaltarem a si mesmo e, desse modo, servirem ao próprio coração corrompido, se tornando ídolos de si mesmos. Paulo está mostrando que o verdadeiro dom espiritual não leva ao adorador a ser conduzido cegamente, sem compreensão, e nem tampouco a buscar unicamente atender os desejos corrompidos do próprio coração. Quando trazemos esse princípio para os nossos dias, percebemos que no uso dos dons que Deus nos deu, não devemos procurar o extravasamento das emoções, ou o comportamento cego sem compreensão clara da finalidade dos dons que Deus nos deu. O uso dos dons deve ser fruto da reflexão sobre a necessidade. Deve ser com entendimento, com sabedoria e com consciência. Dessa maneira, deve ser exercidos os dons entre o povo cristão. Terceiro princípio relacionado aos dons espirituais é que os verdadeiros dons espirituais estão relacionados ao senhorio de Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. A palavra de Deus diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Concluindo a sua introdução sobre a explicação acerca dos dons, Paulo afirma que somente é possível que alguém amaldiçoe a Jesus se não tiver o Espírito de Deus sobre ele. E de fato assim era com muitos judeus e gentios que perseguiam a Paulo, blasfemando contra Cristo. Por outro lado, somente é possível reconhecer o senhorio de Jesus se o próprio Espírito de Deus abrir o entendimento do adorador. Sinais extraordinários não eram exclusividade da igreja cristã, conforme Apocalipse 16, 14 nos apresenta. Lá em Apocalipse 16, 14, percebemos que também existiam demônios, operadores de sinais, e os falsos dons, mas os verdadeiros dons espirituais haveriam de estar relacionados ao senhorio de Jesus. Os dons servem para enaltecer ao Senhor.
e edificar a igreja. O que validaria o adorador como um legítimo cristão espiritual não era o exercício do dom, mas o fato de que o adorador compreendia e se submetia ao senhorio de Jesus e moldava a sua vida ao ensinamento de Cristo, lendo a Escritura, vendo o que estava errado na sua própria vida e transformando a sua vida seguindo o ensinamento bíblico. O princípio também é aplicado em nossos dias. O que valida o verdadeiro cristão não é o dom que ele possui, mas o fato de o Espírito de Deus ter aberto seus olhos para ver e obedecer o senhorio de Cristo. Devemos, uma vez que fomos despertados pelo Espírito Santo, nos submeter humildemente ao Senhor Jesus, servindo uns aos outros, como Paulo também instrui aos Efésios ao falar para se encherem do Espírito de Deus. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 21, uma das características de ser cheio do Espírito Santo é sujeitar-se uns aos outros. E Paulo, lá em Efésios 5:21, escreve, abre aspas, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, fecha aspas. Por isso, precisamos estar bem atentos quanto às credenciais de uma verdadeira vida cristã. A espiritualidade não é medida pelos dons, mas sim pela submissão ao senhorio de Jesus Cristo. 3 princípios relacionados aos dons espirituais foi o que nós vimos hoje. O uso dos dons espirituais deve ser compreendido pela igreja. Em segundo lugar, os verdadeiros dons espirituais não conduzem à perda da razão. E em terceiro e último lugar, os verdadeiros dons espirituais estão relacionados ao senhorio de Jesus. O meu desejo é que você seja extremamente esclarecido sobre os princípios da Palavra de Deus para guiar a vida cristã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.